Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa para estudantes do 8º ano. Já estamos na aula de número 14. Lembrando, um recado super importante sobre a higienização das mãos. Então aqui eu estou utilizando álcool em gel e você aí de casa já fez a sua higienização das mãos, do seu espaço de estudo? É muito importante manter esse cuidado. Você já me conhece, eu sou a professora Viviane, mas você pode me chamar de Vivi, ok? E como em todas as aulas, sempre realizamos, a nossa rotina, a organização de como que será o nosso encontro de hoje. Então vamos dar uma olhadinha? Vamos primeiro organizar os materiais, realizar o registro da data e da aula de hoje, relembrando a aula anterior, leitura de entrevista, atividade, um jogo e, por último, um desafio. E agora o nosso primeiro momento da nossa rotina é a organização dos nossos materiais. Então vamos ver o que vamos precisar utilizar na aula de hoje? Você vai precisar de um caderno ou folha de sulfite para o registro da aula, um lápis ou uma caneta, borracha e também um apontador. A lista de materiais vai ficar disponível para você observar. Eu vou dar um tempinho para você organizar os seus materiais. Aproveita, faça a higienização das suas mãos, do seu local de estudo e logo eu retorno. E aí, material organizado? Já está higienizado, as mãos, o seu espaço de estudo? Então vamos para o nosso primeiro registro. Então você vai pegar o seu caderno ou a sua folha de registro e vai colocar na primeira linha a data de hoje, com o dia, mês e o ano. Vai pular uma linha e escrever língua portuguesa. Ou, se preferir, pode colocar as letras L e P. Vou dar mais um tempinho para que você realize esse registro e logo eu retorno.
E aí, já realizou o seu registro? Então, passando para a próxima etapa da nossa rotina, vamos relembrar a aula anterior. Então, na aula passada, vimos um pouquinho sobre um gênero oral, que é o debate. Vimos o conceito de debate e também debate regrado. Também, analisamos quem são os personagens que participam deste debate regrado. Você lembra quem eram? O mediador, que faz a mediação de todo o debate, pode realizar perguntas, pode dar o tempo para os participantes ou também parar esse tempo, interromper o debatedor. Também vimos o outro personagem deste gênero, que é o debatedor, que ele vai expor as suas ideias, as suas opiniões a respeito do assunto que vai ser debatido, e também o público, que vai ali observar como que vai acontecer o debate, se vai concordar ou não e assim por diante. Também realizamos um jogo, um jogo da memória, com a participação da professora Suelen, e foi bem bacana. E no final dessa aula, também teve um desafio. Você lembra qual que era esse desafio? Vamos dar uma olhadinha. Qual tipo de comportamento se deve ter em debates ou em momentos de trocas de opiniões? A gente conversou bastante no encontro passado, sobre quais as características que se precisa ter tanto num debate regrado, como também quando estamos discutindo no dia a dia com outras pessoas. Vamos dar uma olhadinha então. Eu cumpri o meu desafio, agora você vai conferir, se você fez ali meio parecido ou se você teve outras ideias também sobre esse assunto. Então, o primeiro tópico que eu coloquei: conhecimento sobre o assunto debatido. Então, quando a gente está conversando, discutindo sobre determinado assunto, a gente precisa ter conhecimento para saber o que você vai falar. Então, é importante você estudar, pesquisar a respeito desse tema para que você possa conversar e argumentar de uma forma mais correta. O segundo ponto: escutar atentamente a opinião do outro. Então, assim como nós, quando estamos falando, queremos atenção, queremos que a outra pessoa, escute o que a gente está falando, o mesmo a outra pessoa também espera. Então, é sempre importante você estar atento ao que o outro está comentando ou dando a sua opinião. O próximo tópico é respeito. Então, independente da pessoa ter uma opinião diferente ou a mesma opinião, a gente sempre precisa respeitar o que aquela pessoa está dizendo. E por fim, a expressão facial e corporal adequada. Mas o que isso significa? Quando a gente está ali numa conversa com uma outra pessoa, embora a gente não fale nada, se a gente concorda ou não, o nosso corpo muitas vezes dá essa resposta. Então, a gente precisa ter uma postura, de respeito, uma postura de escuta, para que essa interação ela ocorra de uma forma mais agradável, ok? E aí, o que mais você colocou, na sua atividade, no seu desafio? Estou curiosa para ver. E agora vamos para o nosso tema da aula de hoje. Mas antes, eu tenho um enigma. Então, aqui temos uma palavra secreta, ainda não sabemos o que ela é, mas temos ali algumas dicas para que você possa tentar descobrir. Então, você pode aproveitar, pegar o seu caderno e tentar registrar de acordo ali com as dicas e descobrir qual é a palavra de hoje, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nas dicas. Então, a primeira dica: segunda e terceira letra da palavra vento. Presta atenção nessa dica, ó. Conforme a cor, a gente já sabe onde vai inserir essas letras, ok? Segunda dica: a primeira sílaba da palavra trevo vai dar a sequência nesta palavra aqui. Terceira dica: as duas primeiras letras do nome da professora. Ai, 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 será que você lembra o nome da professora? Vai ficar aí o desafio. E a
Quarta dica: as 3 últimas letras da palavra conquista. Então, eu vou dar um tempinho para que você possa realizar a leitura dessas dicas de novo, tentar descobrir qual é a palavra e daqui a pouco eu retorno com a correção. E aí, conseguiu descobrir qual que é a palavra secreta? Então vamos tentar resolver juntos e vamos ver se você conseguiu chegar na mesma resposta. Então vamos lá. Então voltando na primeira dica, que é a segunda e a terceira letra da palavra vento. Então vamos aqui organizar a palavra e verificar quais são essas letras. Então temos aqui a palavra vento e também a quantidade de letras. Então, observando aqui, né, na imagem, podemos verificar que a segunda e a terceira letra são as letras E e a letra N. Então, vamos utilizar elas para iniciar essa palavra. Em. Então, esse é o começo, mas eu ainda não sei qual que é essa palavra. Você aí de casa já sabe? Vamos ver a próxima dica, então. A próxima dica é a primeira sílaba da palavra trevo. Então, vamos organizar aqui a palavra novamente. A palavra trevo. Agora, ele está pedindo a primeira sílaba, não é a primeira letra. Então, quantas sílabas tem a palavra trevo? Então, trevo. 2 sílabas. E qual que é a primeira sílaba? A sílaba tre, ok? Então, essas 3 letras que vamos utilizar para dar a sequência na palavra. Então, a letra T, a letra R e a letra E. Então, já temos entre. Vamos dar continuidade ali na próxima dica. As 2 primeiras letras do nome da professora. Você lembrou qual que é o meu nome? Então, vamos lá. Meu nome é Viviane. Então, vamos organizar ali a sequência de letras. E ali está pedindo as 2 primeiras letras. Então, a gente já consegue verificar que as 2 primeiras letras são a letra V e também a letra I. Entrevi. Agora já tá fácil, né? Já dá para descobrir qual que é a palavra. Então, vamos concluir, né, somente ali com a última dica e finalizar, né, essa palavra. Então, as últimas 3 letras da palavra conquista. Agora são as 3 últimas, tá? Não são as 3 primeiras. Então, observando aqui, ó, a palavra conquista. São as 3 últimas, então a gente consegue contar de maneira contrária, né? Do final para o começo. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3. Então, vamos utilizar essas 3 últimas letras. Então, a letra S, a letra T e também a letra A. Então, assim, chegamos na nossa palavra, que era o nosso enigma. Então, a palavra é entrevista. Então, é o que nós vamos conhecer um pouquinho sobre, né, um gênero textual e vamos também verificar um exemplo na aula de hoje, ok? Mas o que é entrevista? Então,
entrevista, ela é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Então, pode ter um entrevistador ou dois ou mais entrevistadores e também pode conter uma pessoa entrevistada ou duas ou mais pessoas que são entrevistadas, ok? E nesse gênero textual, o principal objetivo é de extrair declarações ou informações sobre determinado assunto. Então, geralmente, numa entrevista, a pessoa quer conhecer mais sobre a vida dessa pessoa que vai ser entrevistada, ou sobre o trabalho, ou alguma outra atividade que ela exerce. E aonde que nós encontramos, né, esse gênero, que ele pode ser tanto textual como também oral? A gente pode encontrar em jornais, em revistas, podemos também encontrar na internet, na televisão e também no rádio ou em podcast. E a organização, né, desse gênero textual, aqui eu vou apresentar alguns elementos, mas em alguns casos pode conter todos ou às vezes alguns deles. Então, numa entrevista, pode conter um título, um subtítulo, a introdução, as perguntas e respostas, que são fundamentais, né, para que a entrevista aconteça, e também a conclusão. Então, hoje, né, a gente vai ver um exemplo e você vai perceber aí de casa que alguns elementos vão conter nessa entrevista e outros não. Então, a entrevista selecionada de hoje, ela é um trecho, né, da entrevista retirada da internet, que tem, né, esta imagem, quando a gente consegue acessar ali pelo site. Então, aproximando, a gente consegue perceber que o título dessa entrevista é "O humor nos faz pensar sem nos darmos conta". A pessoa que foi entrevistada é a Thalita Rebouças. Ela é uma escritora. E a pessoa que entrevistou a Thalita se chama Rodrigo Lopes, ok? Então, vamos ler ali um trecho dessa entrevista, mas é importante que você preste bastante atenção, porque depois, nas nossas atividades, a gente vai, né, precisar de algumas informações dessa entrevista, ok? Em uma nação onde uma em cada 3 pessoas jamais comprou um livro, a obra da escritora carioca Thalita Rebouças, de 43 anos, é uma notável exceção. Com 22 livros já publicados, todos voltados ao público adolescente, ela já conta com mais de 2.200.000 exemplares vendidos. Na entrevista a seguir, concedida, ela falou de suas influências, de seu público e antecipou novos projetos. Aí vem a primeira pergunta. O que veio apresentar na Bienal desse ano em São Paulo? O meu novo livro, Confissões de uma Garota Popular, Linda e Secretamente Infeliz. Só chega nas livrarias em novembro. Vim autografar os 22 já lançados. A segunda pergunta. Do que trata o novo livro? É o caso de uma garota que faz bullying. Quero mostrar por que alguém maltrata os outros. Mergulhar nesse universo está sendo doloroso e prazeroso para mim, além do desafio de contar essa história com humor. A próxima pergunta. Por que escreve para adolescentes? Foram eles que me escolheram. Eu não queria, mas quem gostou do meu primeiro livro, destinado a pessoas de 18 a 25 anos, foi a galera de 11 a 13. Eles me escreviam dizendo: "Caraca, obrigado por escrever pra gente, por entender a gente". E eu pensava: "Ei, eu não entendo de vocês, eu não escrevo para vocês". Ali descobri que adolescentes e pré-adolescentes
estavam muito carentes de se reconhecer nas páginas dos livros. Me dei conta de que era para esse público que eu queria escrever. A próxima pergunta. Como você vê o brasileiro adolescente atualmente? São iguais aos de todos os lugares onde estive. Muda muito pouco. Me surpreendi com o sucesso que o Fala Sério Mãe fez em Portugal, um país bem mais conservador. Visitei escolas e vi as mesmas questões, as mesmas insatisfações, a mesma intensidade, o mesmo drama. Adolescente é adolescente em qualquer lugar e época. O que muda é que hoje, com a internet, eles têm o mundo nas mãos. Então, você percebeu que quantas informações a gente consegue extrair dessa entrevista? Isso que só foi um trecho retirado, lembrando. E na íntegra, né, realizando a leitura dessa entrevista completa, a gente consegue ter mais informações. Então, da leitura que nós realizamos agora, o que a gente conseguiu perceber, né, dessa entrevista? Que a pessoa entrevistada ia participar de um evento chamado Bienal, né, onde vários autores vão lá para apresentar livros, vão para realizar autógrafos, e ela ia participar desse evento autografando os 22 livros que ela já havia publicado, e que logo ela iria publicar um novo livro. E aí também ela explicou, né, a respeito do público dela, que é o público adolescente, mas que quando ela iniciou a escrita dos livros não era para esse público que ela queria escrever. Mas ao longo do tempo ela foi percebendo que os adolescentes, né, acabaram gostando muito da escrita dela, da forma que ela expõe, né, as ideias. E também outro ponto importante, né, ali da entrevista, é que ela percebeu que o adolescente tem as mesmas características independente do lugar do mundo. Então, os mesmos anseios, os mesmos questionamentos, as mesmas dificuldades. Então, é bastante interessante perceber isso aí, conforme a experiência dela. Mas voltando ao gênero entrevista, nós vimos sobre a estrutura desse gênero, lembra? E você, né, realizou a leitura junto comigo e percebeu que alguns desses elementos estavam presentes na entrevista. Outros, nesta que nós lemos, não estava. Então, o que podemos notar? O título havia na nossa entrevista lida hoje? Sim, né? Lembra qual que é o título? O humor nos faz pensar sem nos darmos conta. Era esse o título da entrevista de hoje. Havia subtítulo? Nessa entrevista não tinha. Introdução. Havia? Sim, havia uma introdução, né? Um breve relato da pessoa que fez a entrevista sobre quem que era a pessoa entrevistada, o que ela fazia. Então apresentou ali de forma breve também sobre as publicações que ela já havia realizado. As perguntas e respostas, né, que haviam várias, e conclusão nessa entrevista não havia, ok? Agora, né, você vai pegar o seu caderno, vai pegar o seu lápis ou a caneta e realizar um outro registro, que é sobre os elementos da entrevista. Lembrando que temos o título, o subtítulo, a introdução, perguntas e respostas e também a conclusão. Eu vou dar um tempinho para que você realize esse registro e logo eu retorno.
aí, registro realizado? Então agora vamos ao momento do interpretando. Vamos ver se você entendeu, né, algumas informações que estavam lá na entrevista. Então a primeira pergunta: qual é o título da entrevista? Será que é O humor nos faz pensar sem nos darmos conta? Ou Confissões de uma garota popular, linda e secretamente infeliz? Já foi comentado sobre o título dessa dessa entrevista hoje. Qual que é o título? É a primeira alternativa. O humor nos faz pensar sem nos darmos conta. A gente viu ali a segunda opção, ela também é um título, mas ela é o título de um dos livros que essa pessoa, né, publicou, que a Thalita publicou, ok? Então, a próxima pergunta. Quem foi a pessoa entrevistada? Será que foi a Ana Diniz, a Thalita Rebouças ou o Rodrigo Lopes? E aí, você lembra quem foi essa pessoa que foi entrevistada? Que é escritora, que publicou vários livros? Se você respondeu que foi a Thalita, está certo, Thalita Rebouças. A Ana Diniz, ela participou lá da entrevista, né, no trabalho, mas ela não foi a pessoa entrevistada. E o Rodrigo Lopes, ele foi a pessoa que entrevistou a Thalita, ok? Ó, já dei um spoiler para a próxima pergunta. Quem foi o entrevistador ou a entrevistadora? A Ana Diniz, a Thalita Rebouças ou o Rodrigo Lopes? Acabei de contar a resposta, né? A gente viu que a Thalita Rebouças, ela foi a pessoa entrevistada, ou seja, fizeram as perguntas para que ela respondesse. E o Rodrigo Lopes foi a pessoa que entrevistou. Então, ele elaborou todas as perguntas, ele foi lá conversar com ela, perguntou e fez toda a entrevista. Então, a alternativa correta é o Rodrigo Lopes. Próxima pergunta. Sobre a leitura da reportagem da aula de hoje, você vai marcar a alternativa incorreta, ou seja, aquela que não está certa. Então, a primeira, apresentação de um livro na Bienal de São Paulo. Descreve sobre a experiência de escrever para o público adolescente. E apresenta a opinião das crianças sobre um livro. Então, lembrando que você precisa selecionar a alternativa incorreta, que não está certa. Então, vamos olhar aqui a primeira alternativa. A apresentação de um livro na Bienal de São Paulo. Então, a gente viu, né, na entrevista que ela foi lá, né, para apresentar os livros dela, também realizar uma sessão de autógrafos. Então, essa informação, ela está correta, está certa. A próxima resposta. Ela descreve sobre a experiência de escrever para o público adolescente. Ela comentou sobre essa experiência também no decorrer da entrevista, né? Até fez uma comparação com adolescentes lá de Portugal, você lembra? E ela percebeu que as características, tanto dos adolescentes de lá como também aqui do Brasil, são semelhantes. Então, essa resposta também está certa. E a última alternativa. Apresenta a opinião das crianças sobre um livro. Alguém falou de crianças nessa entrevista? Não, né? A questão mais específica era sobre os adolescentes. Então, a alternativa incorreta é esta terceira, né? Apresentar a opinião das crianças sobre um livro é a alternativa incorreta. E agora, nós vamos dar uma olhadinha na palavra entrevista. Como que nós escrevemos, quantas sílabas que essa palavra possui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela e ver como que essa palavra se estrutura. Então, temos aqui a palavra entrevista. Que letras precisamos para construir essa palavra? Então, precisamos da letra E, N, T, R, E,
V, I, S, T e a letra A. Quantas letras que precisamos para construir essa palavra? Então, acompanhe aí na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras no total. Que palavra grande, né? E qual é a letra inicial dessa palavra? Ou seja, a letra que começa entrevista. É a letra E. Então, a letra E é a letra inicial dessa palavra. E agora, a organização das sílabas. Então, quantas sílabas precisam, né, para organizar essa palavra? Então, a primeira sílaba, em. A segunda, tre. A terceira, vis. E a última, tá. E assim construímos a palavra entrevista. Quantas sílabas que a gente precisa? Então, uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas. É a quantidade de sílabas para organizar esta palavra, ok? E agora, seguindo a nossa rotina, é a hora do jogo. Então, você vai observar as imagens que estão ali, né? Temos uma ali com a borda vermelha e a outra imagem com a borda verde. Então, o objetivo é que você procure 5 diferenças entre essas duas imagens, ok? Eu vou ali ampliar as imagens e dar um tempinho para que você verifique, observe quais são essas diferenças e logo eu retorno. Conseguiu encontrar as 5 diferenças? Então agora vamos dar uma olhadinha para ver se você localizou as informações que realmente estão diferentes. Vamos lá?
Então, qual que é a primeira diferença que a gente pode observar aqui comparando as duas imagens? Então, a primeira é que em uma, a pessoa que está sendo entrevistada, ela tem um bigode, e na outra imagem não tem. Então, é uma das diferenças. A segunda diferença está lá no quadro. Então, em um dos quadros tem uma árvore e no outro não tem essa informação. A próxima diferença está ali na lâmpada. Então, uma está como se fosse uma luz branca e na segunda, que é diferente, está com uma luz amarela. A quarta diferença está ali, né, no colar da pessoa que está entrevistando. Então, em uma imagem não tem e na outra ela tem esse adereço. E a última diferença entre as duas está ali naquele bule, né, que são ali de cores diferentes, ok? Então, eu acredito que você tenha conseguido aí, né, realizar esse desafio de localizar as 5 diferenças. E agora o nosso último momento da nossa aula, que é o desafio. Como em todas as aulas, né, nós sempre realizamos esse desafio, porque eu acredito que você é capaz de cumprir. Então, vamos ver qual é o desafio de hoje. Escreva um pequeno roteiro de uma entrevista e, se puder, entreviste um amigo ou um familiar. Então, qual que é essa atividade, né, que você pode desenvolver aí durante a semana? Você vai imaginar uma pessoa que você vai entrevistar e você vai realizar algumas perguntas. Só que antes de você ir até ela, né, e fazer essas perguntas, primeiro você vai realizar um planejamento. Então, você vai escrever aí no caderno quais são as perguntas que você faria com essa pessoa. Se você tiver a oportunidade de se encontrar ou fazer uma videochamada com essa pessoa e entrevistar ela, melhor ainda. Então, esse é o desafio e daí na próxima semana nós vamos conversar a respeito dele. Eu vou dar um tempinho para que você realize esse registro do desafio e logo eu retorno.
Conseguiu realizar esse registro? Então fica aí o desafio para que você cumpra no decorrer da semana. Na próxima aula nós voltamos a esse desafio e vamos ver, né, como que aconteceu, né, de que forma que foi feita. E agora, finalizando a nossa aula, vamos verificar se cumprimos tudo aquilo que combinamos lá no início da aula, vendo a nossa rotina. Então, primeiro ponto, organizamos os materiais? Sim, né? Também realizamos o registro da data e também da aula de hoje. Relembramos a aula anterior, que foi a respeito do debate regrado. Também conhecemos um pouquinho do gênero textual e também gênero oral, que é a entrevista, e também fizemos a leitura de um exemplo de uma entrevista. Realizamos a atividade, também fizemos um jogo e, por último, o desafio. Então, conseguimos cumprir tudo aquilo que foi proposto na nossa rotina. Quanta coisa que conseguimos fazer na aula de hoje, né? E agora a nossa aula está chegando ao fim, mas é importante eu dar um recadinho para você, que você já sabe dessa informação, mas sempre é importante relembrar. Se você for sair de casa, utilize sempre a máscara. Também aproveito esse momento para fazer a higienização das minhas mãos novamente, porque, né, manipulei alguns materiais aqui durante a aula e você também, né, pegou no lápis, pegou na caneta, no caderno, então é sempre importante manter as mãos limpas, ok? Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje e eu espero você na próxima aula. Até mais!